Bom, coloquei para gravar e deixa eu compartilhar então a minha tela aqui com vocês. Bom, vocês estão vendo a minha tela também, né? Beleza, então. Então, pessoal, ó, vamos continuar o que eu falei nas últimas aulas, né? A gente estava na parte lá de movimento uniforme, falamos de gráficos, falamos da função, encontro de móveis. Então, nós vamos dar continuidade. O Vinícius falou para mim que ele passou o conteúdo para vocês. Conteúdo não, né? A apostila para vocês, né? Para vocês ficarem mais por dentro ali. Qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem, não fiquem com vergonha, pode falar, pode abrir o microfone. Qualquer coisa também, se tiver vergonha, pode digitar, mas não pode ter dúvida, beleza? Então, a aula de hoje a gente vai dar uma lembradinha no que eu falei na última aula, que é no caso os gráficos do movimento uniforme, e resolver alguns exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer coisa, então, vocês vão falando aí. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, tem dois tipos de gráficos, no caso do movimento uniforme. O primeiro gráfico é o gráfico da velocidade e o segundo gráfico é o gráfico da posição dos espaços. Lembrando, pessoal, que a função S, que é igual a S0 mais VT, a origem dela, ela vem daquela equaçãozinha da velocidade média. Velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Então, muitas vezes a gente está fazendo um exercício e fala assim, mas é movimento uniforme. Ao invés de você usar a função, essa função aqui, né? Essa daqui, ó. Você usa o V igual a delta S sobre delta T. Eu nem sei quando eu vou usar uma e qual eu vou usar a outra. Na verdade, é a mesma coisa, tá? Numa prova, nos exercícios, vocês vão usar ou essa funçãozinha ou delta S sobre delta T, é a mesma coisa, tudo bem? Gráfico da velocidade do movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele movimento que do começo ao fim, ele sempre vai ter a mesma velocidade, tá? O que você tem que lembrar? Deixa eu só ver um negócio, pessoal, se eu tô... Beleza, tá certinho. Ó, sempre vai ser uma reta, tá? Ela vai ser constante. Mas por que ela é constante? Porque independente do tempo que eu adotar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 segundos, a velocidade sempre é a mesma. Ela não vai mudar. Então eu tenho o seguinte, quando eu tenho uma reta constante, né? Mais da parte de cima, na parte superior do meu gráfico, qualquer velocidade aqui, nessa partezinha, vai ser uma velocidade positiva. De onde que vem essa velocidade positiva? Lembra do ΔS sobre ΔT? Tempo jamais, em hipótese nenhuma, pode ser negativo. Você não fala assim, nossa, agora são menos 2 horas. Né? Tempo é sempre positivo. Essa velocidade de ser positiva ou de ser negativa vem no caso do meu ΔS. Se o ΔS é positivo, a velocidade é positiva. Se meu ΔS é negativo, a minha velocidade é negativa. Mas como que eu tenho um ΔS positivo? Quer dizer que eu estou indo para frente. A mesma orientação da minha trajetória. Lembra no caso lá da matemática? 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, e vai aumentando. Ele está caminhando nesse sentido. No aumento, né, no mesmo sentido da orientação da trajetória. E nesse caso, como a velocidade ela está na parte de cima, ela é uma velocidade positiva. Então, se trata de um movimento progressivo. Quando eu tenho uma reta constante, mas na parte de baixo, quer dizer que ele não está indo para frente, mas ele está indo para trás, contra a orientação da minha trajetória. Nesse caso, se trata de um movimento retrógrado, porque o meu ΔS é negativo. Então, falou de gráfico da velocidade, ou vai ser uma reta na parte de cima, ou uma reta na parte de baixo do meu gráfico. Parte de cima, velocidade positiva, ΔS positivo, movimento progressivo. No caso de baixo, a velocidade é negativa, o meu ΔS é negativo, tá? Portanto, se trata de um movimento retrógrado, tudo bem? Então, sempre vai ser dessa maneira o gráfico da velocidade. Uma coisa importante também é o seguinte, sempre que você tiver um gráfico da velocidade pelo tempo, independente das unidades, quilômetros por hora, metros por segundo, centímetros por segundo, isso não vem ao caso. Sempre que você calcular a área da figurinha aqui, você vai encontrar um determinado valor.
Esse valor que você encontrar é igualzinho, é numericamente o deslocamento que eu realizei, que o carrinho, o objeto, o corpo realizou. E deslocamento, a gente sempre vai usar a letrinha ΔS. Então, a partir de agora, eu tenho um gráfico da velocidade, tudo bem? Então, nesse caso, claro que vai ser uma constante, porque é um movimento uniforme. Você calculou a área. Calculou a área, o valor que você encontrar vai ser o ΔS. Sempre, 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 sempre. Tudo bem? Então, se a velocidade, por exemplo, for em metros por segundo e o tempo for em segundos, o ΔS que você vai encontrar vai ser em metros. Tranquilo? Outra coisa que também nós falamos bastante foi o seguinte. Opa, o gráfico da posição. Aí você pode pensar assim, vixe, mas esse não é uma reta constante, né? Uma reta, né? Essa aqui é uma reta crescente. Por quê? O que acontece? Eu tenho uma certa, eu saí de algum lugar, e esse lugar que eu saio é a minha primeira posição, a minha posição inicial. Então eu chamo de S0. E à medida que o tempo vai passando, eu estou indo para frente. Então, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros. E assim vai. Então, à medida que o tempo está passando aqui, o meu espaço está aumentando. Então, nesse caso, você já tem que lembrar o seguinte, que o meu ΔS é positivo, tá? Porque a posição, o ΔS não é sempre a posição final menos a posição inicial. A posição final, ela vai ter um valor maior e positivo do que a posição inicial. Portanto, meu ΔS vai ser positivo, então a minha velocidade também vai ser positiva. Então, sempre que eu tiver uma reta crescente, se trata de um movimento progressivo, aonde a minha velocidade inicial, ou a minha velocidade, né, que ela é constante do começo ao fim, ela é positiva, ela é maior do que zero. Mas tem o caso dela ser uma reta decrescente. Então, se você olhar aqui, ó, qual que é a minha posição inicial? Vamos pensar, é um valor positivo. Por exemplo, 30. À medida que o tempo está passando, aqui, ó, o que está acontecendo com os espaços? Os espaços estão cada vez menores. Então, por exemplo, o 30, depois ele foi para o 25, depois para o 20, depois para o 15, depois para o 10, depois para o 5. Ou seja, ele não está indo para frente, ele está indo para trás. E sempre que alguma coisa se movimenta contra, sentido oposto à orientação da trajetória, o ΔS é negativo e mais uma coisa, a velocidade também é menor do que zero. É um movimento retrógrado, tudo bem? Então, pessoal, gráfico dos espaços pelo tempo. Só não pode confundir, tá? O da velocidade aqui, tá? Então tem que olhar sempre no eixozinho para ver se é da velocidade. Então, velocidade pelo tempo, movimento progressivo ou movimento retrógrado. E o gráfico dos espaços, ó, do S pelo T, quando for uma reta crescente, o meu ΔS é positivo, velocidade positiva, movimento progressivo. Se a minha reta for decrescente ali, eu tenho espaços cada vez menores, né? Então está diminuindo, eu estou indo contra a orientação da minha trajetória, meu ΔS é negativo, minha velocidade também vai ser negativa e se trata de um movimento retrógrado, tudo bem? Nós começamos a fazer na última aula o exercício 18 da apostila 4 de vocês. Acredito que vocês tenham até essa apostila já com o Vinícius. Então, pega sempre o caderninho ali do lado para ir fazendo e depois vocês comparam com o PDF que ele passou para vocês. Então, você tem 1, 2, 3, 4 gráficozinhos do espaço pelo tempo e ele fala para calcular a velocidade média, tá? Velocidade média é nada mais, nada menos que ΔS dividido por ΔT. Então, eu tenho o seguinte, a posição final menos a posição inicial, tempo final menos o tempo inicial. Então, primeiro gráfico, a primeira posição. Ô, Renan, mas por que a primeira posição? Tá, a primeira posição é 7. E o tempo? Ué, não tem tempo nenhum aqui, o tempo é 0. À medida que o tempo está passando, ele está diminuindo. Se trata de uma reta decrescente. Então, a gente já sabe que a velocidade vai ser negativa. Renan, mas por que você não pega um valor aqui embaixo, tá? Até o final? Ué, porque esse valor eu não tenho. Então, você tem que ir no limite de pontos, tá? Então, ó, primeira posição, 7. Última posição é quando ele chega aqui. Quando ele chega aqui, ele está na origem, ó. Aqui vale 0. E o tempo que ele demorou? Ué, o tempo inicial era 0, ele partiu da origem. Mas quando chegou aqui, ó, o tempo era de 5 segundos.
Então, para calcular a velocidade, é a posição final que ele chegou, 0 menos o 7, que é a posição inicial, e o ΔT é o tempo final, que demorou, 5 menos 0. 0 menos 7, menos 7. 5 menos 0, 5. Menos 7 dividido por 5, a velocidade média do gráficozinho A é de menos 1,4 metros por segundo. Aí nós vamos fazer a mesma coisa com o gráficozinho B. Só que o gráfico B, aí você pode falar assim, ah, Renan, mas ele começou na parte de baixo, então a velocidade é negativa. Não, porque sempre que começar, mesmo que começar de baixo, mas for uma reta crescente, a velocidade tem que ser positiva. Então, qual que é o primeiro valor de tempo? Ué, 0. Só que qual que é a primeira posição? Ó, ele saiu daqui. A primeira posição vale quanto? Menos 2. E à medida que o tempo foi passando, ele foi indo o quê? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e ele foi indo. E ele foi indo, até chegar na posição final. Qual que é a posição final? 7. Quando ele chegou na posição de 7 metros, qual que era o tempo? Ué, o tempo era de 9 segundos. Então, eu também tenho o ΔS e o ΔT. Velocidade, qual que é a posição final que ele chegou? Ué, a posição final que ele chegou foi o 7. Coloquei aqui. Menos da variação. E a gente sabe o seguinte, que a posição inicial é menos 2. Então, vai ficar o menos da variação e o menos 2 que já está aqui, dividido pelo meu ΔT. Ué, quanto que é meu ΔT? O tempo inicial é 0. E o tempo final? 9. Então, fica 9 menos 0. 7 menos com menos mais. 7 mais 2, 9. 9 menos 0, 9. 9 dividido por 9, 1 metro por segundo. Então, no gráfico B, essa vai ser a minha velocidade média. 1 metro por segundo. Positivo, porque se trata de uma reta crescente ali. Tudo bem? Tranquilo? E nós temos também agora a parte C ali, que ele quer que você calcule a velocidade média. Aí você vai olhar, ele não saiu nem da parte de baixo, ele não saiu do 0, ele já saiu do 5, tá? Do 5 aqui. Do 5, ele foi para quanto? Para o 6. Então ele andou pouquinho, ó. Ele andou 1 centímetro só. Então ele foi do 5 até o 6. Mas quanto tempo demorou para isso acontecer? Ó, quando ele estava lá nos 5 centímetros, o tempo era 0. Quando ele chegou lá na posição 6, o tempo era de 10 segundos. Então eu também tenho ΔS dividido pelo ΔT. Qual que é a minha posição final? A posição final é onde ele chegou, 6 centímetros. Opa! Menos a posição inicial, onde ele saiu, 5 centímetros. Quanto tempo que ele demorou? 10 segundos. 10 menos 0, que o 0 é o tempo inicial. 6 menos 5 vai dar 1. 10 menos 0, 10. 1 dividido por 10, 0,1 centímetros por segundo. Renan, por que ele é positivo? Porque se trata de uma reta crescente dos espaços pelo tempo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Essa parte de análise gráfica, ela é um pouquinho, até pegar o jeito, né? Mas é uma coisa que com o tempo vocês vão bater o olho, já tirar, não precisa nem colocar espaço final, espaço inicial. Você já vai bater o olho e falar, eu já consigo calcular. Só que é muito importante. Isso cai muito em prova. Tudo bem? E o D, que era o último, ele fala o seguinte. Ele está na posição de 5 centímetros e o tempo foi passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 7 segundos. Aí, o que aconteceu nesse caso? Nesse caso, ele começou a ir contra a orientação da trajetória. No sentido oposto, ó. 5 até chegar aonde? No 0. Então, qual que era a posição inicial dele? 5. Qual que é a posição final dele? 0. Quanto tempo demorou para isso acontecer? 9 segundos. O Renan, mas até 7 segundos ele estava parado, ele estava na mesma posição, na posição de 5 centímetros. Lembra quando a gente fazia exercício para calcular a velocidade média? Que aí ele falava para a gente, um cara, ele fez uma parte do trajeto, gastou tanto tempo, ficou meia hora parada num posto de gasolina. Lembra que eu falava para vocês? Coloca no cálculo, tá? Mesmo que ele ficou parado, tem que colocar. Aqui é a mesma coisa. Ó, ele está no mesmo lugar, só que tem que colocar esse tempo também
no cálculo ali. Então, o ΔS é a posição final, ele chegou no 0, menos a posição inicial que ele saiu, 5 centímetros. Quanto tempo que ele demorou? Ué, no total aqui foram 9 segundos. Então, fica 9 menos 0. Então, fica 0 menos 5, menos 5. 9 menos 0, 9. Menos 5 dividido por 9, menos 0,55 centímetros por segundo. Essa vai ser a velocidade, também vai ser negativa, por se tratar de uma reta decrescente. Tudo bem, pessoal? Então, essa parte de análise gráfica é muito importante. Depois vocês pegam, tentem fazer de novo, porque cai muito, 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 muito em prova. Tudo bem? Continuando ali, o exercício teórico, o exercício 4, e ele fala o seguinte para a gente. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, ó, nesse caso, se eu perguntar para vocês, se trata de um movimento uniforme? Aí você vai falar, não, Renan, porque teve uma parte aqui, ó, não é a velocidade pelo tempo, teve uma parte que a velocidade aumentou, e aumentou mais um pouquinho, e aumentou mais, aqui ficou praticamente igual, Renan. Mas quando chegou aqui, o que aconteceu? A velocidade dele começou a diminuir. Sempre que a velocidade ou aumenta ou diminui, não se trata de um movimento uniforme, tá? É um movimento variado que depois nós veremos. Aí ele fala o seguinte, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Aí ele colocou, já está a resposta aqui, mas vamos analisar. Não é importante a resposta, mas como que eu chego na resposta? O porquê dessa resposta? Se você olhar nesse gráfico, qual que é a parte que é praticamente uma reta? E a parte da reta é a parte que a velocidade é constante, que é movimento uniforme. Basta a gente olhar isso daqui, ó. Aqui, ó. Sempre que for uma reta ou praticamente uma reta, se trata de um movimento uniforme. Se a gente olhar ali, essa parte aqui, ó, ela se trata, aqui, de um movimento uniforme, nessa partezinha aqui. Então vamos lá, entre 0 e 1. Entre 0 e 1 tá isso daqui, ó. Tá aumentando a velocidade, não é constante. Entre 1 e 5 segundos, 1 e 5 aqui. Ué, tá tendo uma curva aqui, essa velocidade ainda tá aumentando. Então não pode ser. Entre 5 e 8, 5 tá aqui. 5 tá aqui e 8 segundos tá aqui. Essa parte, você vai falar assim, não é uma reta, hein, Renan? Ela tá meio encurvada. Tá, mas ela é aproximadamente uma reta. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Então, entre 5 e 8 segundos, ela é praticamente uma reta. E se é uma reta, a velocidade é constante e se trata de um movimento uniforme. Então, entre 0 e 1 a velocidade aumenta, entre 1 e 5 a velocidade aumenta, entre 8 e 11 a velocidade diminui, e entre 12 e 15 a velocidade diminui. Portanto, a resposta correta do exercício 4 é a alternativa C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Qualquer coisa vocês falam aí. Aí tem também o exercício 5, que nos diz o seguinte, tá? É um gráfico dos espaços em quilômetros e o tempo em horas. Não tem problema, a unidade de velocidade é quilômetros por hora. É uma reta decrescente, tá? Onde ele saiu da posição inicial de 180 quilômetros e depois de passados 5 horas, ele chegou na origem. Então, no S igual a 0. Por se tratar de uma reta decrescente, a velocidade também vai ser negativa, tá bom? Então, você já sabe que a velocidade é negativa. Aí o exercício fala o seguinte para a gente. O gráfico abaixo mostra a distância percorrida por um móvel durante um determinado tempo. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. Também tem a resposta, não tinha como recortar, tá? Porque minha apostila já está pronta. Mas vamos lá, então. Vamos analisar as respostas e por que que é. A primeira, o sinal da velocidade indica que o movimento é progressivo. Ué, se a velocidade é negativa, se trata de uma reta decrescente, né, um gráfico do espaço pelo tempo, e isso é uma reta decrescente, a velocidade vai ser negativa e ele não vai ser progressivo. Então, Professor, oi, pode falar. desculpa interromper. Não, tem que falar Pode sim. colocar o nome para a presença? Pode colocar um pinguinho ali. Pode colocar. Pode pôr. Beleza, então. Beleza? Então tá bom. Ó,
Então, pessoal, essa 1 aqui, ó, o sinal da velocidade indica que o movimento é progressivo? Não. Riscou ali, o movimento ele é retrógrado. Ao invés de ele estar indo para frente, ele está indo para trás, ó. 160, 140, 120, então já está errado por causa disso daqui. 2. No gráfico, o coeficiente linear. Na matemática, lá vocês viram coeficiente linear, coeficiente angular. Indica o valor da velocidade do móvel? Não, pessoal. Coeficiente linear não indica a velocidade. O coeficiente angular, tá? Que seria o nosso ΔS sobre o nosso ΔT, ele sim indica a velocidade. Então, ele colocou linear para confundir, mas se fosse o coeficiente angular, lá que vocês viram na matemática, na equação da reta, aí sim estaria certo, tá? Como é coeficiente linear, está incorreto. 4. A representação gráfica é decorrente de um movimento uniforme. Sim, mas fala, mas está diminuindo. Está diminuindo os espaços, só que ele percorre sempre os mesmos espaços no mesmo intervalo de tempo, beleza? Então, sempre que o gráfico do espaço pelo tempo for uma reta, independente se for crescente ou decrescente, se trata de um movimento uniforme. Beleza? Tranquilo? Então, está correta o item 4. Item 8. Decorridos 5 horas de movimento, a velocidade assume valor positivo e o móvel se afasta do referencial. Bom, depois de 5 horas, o meu gráfico não falou mais nada o que vai acontecer aqui. Então, eu não posso falar. A única coisa que eu sei é que após 5 horas, ele está na minha origem. Mas eu não sei se ele vai voltar, se ele vai subir, ou se ele vai continuar contra a orientação da trajetória. Então, eu não posso afirmar nada. Portanto, eu não sei se está certo isso que ele afirmou. Por isso está incorreto esse item. Aí ele fala o seguinte. No instante inicial, o móvel localizava-se a uma distância de 180 km do referencial. Vamos olhar lá. Quando o tempo foi zero, era de 0 horas aqui, ele está ocupando um espaço, ó, foi 180. Então, sim, no instante inicial, em t igual a 0, o móvel localizava-se a uma distância de 180 km do referencial. Correto, tá, pessoal? Aí no 32, a velocidade desenvolvida pelo móvel é constante e igual a 10 metros por segundo. Opa, vamos lá. Velocidade não é nosso ΔS dividido pelo nosso ΔT? A partir de agora, não precisa ficar mais colocando os pontos, né? S menos S0. Já de olhar no gráfico, você já sabe aqui, ó. Qual que é a primeira posição? 180. Desceu, 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 desceu. Chegou no zero. Quanto que é meu ΔS aqui? Não é a posição final menos a posição inicial? Então, vai ser 0 menos a posição inicial, que é 180. 0 menos 180. Quanto tempo que ele demorou para fazer isso daqui? Ué, ele saiu do zero, tempo 0 horas. Depois de um tempo, ele chegou no tempo de 5 horas. Então, a gente volta aqui. Opa! 5 menos 0. Então, 0 menos 180, menos 180, e 5 menos 0, 5. Menos 180 dividido por 5, menos 36 km por hora. E você olha aqui, Renan, mas a resposta é em metros por segundo. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que dividir por 3,6. Lembra do fatorzinho de conversão de velocidade? Ou você multiplica por 3,6 ou você divide por 3,6. Nesse caso, como eu vou passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Tá? Então, vai ficar 36 dividido por 3,6. Então, a minha velocidade é de menos 10 metros por segundo. Aí você pode olhar, essa é a velocidade. É uma velocidade negativa. A gente já esperava que ia dar um valor negativo. Mas por que, Renan? Porque o gráfico do espaço pelo tempo é uma reta decrescente. Os espaços são negativos. Velocidade negativa. É um movimento retrógrado. Aí você olha. Não, mas tá certo. Ué, você encontrou para mim um valor de 10. E aqui ele falou que era 10. Por que está incorreto? Por que não está assinalado de azul? Porque ele falou que a velocidade desenvolvida pelo móvel é constante igual a 10 metros por segundo. E ela não é 10 metros por segundo. Ela é uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Tudo bem? Então, ela é uma velocidade
negativa e não uma velocidade positiva, tá bom? Se ele falasse para a gente a velocidade desenvolvida pelo móvel tem um valor em módulo de 10 metros por segundo, estaria correta. Por quê? Porque quando ele fala em módulo, ele não quer saber se o valor é positivo ou se o valor é negativo. Ele apenas quer saber o valor. Mas como ele não falou, ele não usou a palavrinha módulo, então eu não posso dizer se ela é positiva ou se ela é negativa. Então, a afirmativa 32 está incorreta. Então, as únicas duas alternativas corretas eram a 4 e a 16, que daria uma soma de 20. Beleza, pessoal? Tranquilo? Cuidado com essa questão do sinal. Sempre que for uma reta crescente dos espaços, a velocidade é positiva. Se ela for decrescente, a velocidade ela é negativa. Tudo bem? Tranquilo? De boa? De boa não, né, pessoal? Eu sei que... Mas qualquer coisa vocês vão falando. O último exercício, ele fala o seguinte, tá? É um exercício que tem um detalhezinho. Ele fala assim: duas carretas, A e B, cada uma com 25 metros de comprimento, transitam em uma rodovia no mesmo sentido e com velocidades constantes. É ultrapassagem. Então tá tranquilo por causa do seguinte. Porque como ela está na mesma orientação, no mesmo sentido, não vai ter velocidade positiva e velocidade negativa. As duas serão positivas. Estando a carreta A atrás de B, porém movendo-se com velocidade maior que a de B. Por isso que ele vai conseguir ultrapassar. A carreta A inicia uma ultrapassagem sobre B. O gráfico mostra o deslocamento de ambas as carretas em função do tempo. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Quem quer ultrapassar quem? A carreta A quer ultrapassar a carreta B. Então, aí você pode falar assim, bom, Renan, então esse gráfico é um gráfico do espaço pelo tempo, mas eu não entendi. Por que aqui uma sai do 0 e a outra sai do 25? Deixa eu pegar duas canetas aqui para mostrar para vocês. Vou pegar de duas cores aqui. Vamos pegar de duas cores. Você tem isso daqui, ó. A carreta A e a carreta B. Tudo bem? Então, ele fala o seguinte. Essa é a parte importante. Pessoal, deixa eu só olhar isso aqui. Ah, beleza. Ó, ele fala o seguinte: considere que a ultrapassagem começa em t igual a 0. Então, a ultrapassagem começa aqui, ó. Quando a frente da carreta A está atrás, está alinhada com a traseira de B. Então, ela está assim, ó. Carreta A, carreta B. Então, elas estão alinhadas aqui. Aí, ela vai começar a ultrapassagem, ó. Lembra que para ela fazer a ultrapassagem, ela precisa passar todo o comprimento da carreta B mais o seu próprio comprimento, tá bom? Aí acontece a ultrapassagem. Porque se ela passar o próprio comprimento dela, aqui, ó, não vai ter ultrapassagem, tá? Então tem que ter o próprio comprimento da outra carreta e mais o dela. Tá. E termina quando a traseira da carreta B esteja alinhada com a frente de B. Aqui, ó. O instante em que A completa a ultrapassagem sobre B é. Então, ele quer saber que tempo que demora essa ultrapassagem. Então, vamos lá, de novo. Eu tenho a carreta B. Qual que é o comprimento dela? 25. Qual que é o comprimento da carreta A? 25 também. Tá? Vamos pensar o seguinte. Se aqui é a orientação, a frente da carreta A, traseira da carreta B, tá? Se a gente for colocar aqui como sendo o nosso referencial, lembra do referencial que é importante? Quantos metros a carreta B ela está na frente da carreta A? Ué, Renan, ela está o próprio comprimento dela, que vai ser de 25 metros, tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso calcular o tempo de ultrapassagem. Mesma coisa na nossa receitinha de bolo. Vamos pensar comigo o seguinte. Quando elas ocupam o mesmo espaço, a mesma posição, que é esse pontinho aqui, ó, que corresponde a quanto? 100 metros. Nessa parte aqui, elas estão ocupando a mesma posição, tudo bem? Se elas estão na mesma posição, aqui ó, do nosso referencial, é aqui que começa a ultrapassagem. Como eu tenho um gráfico do espaço pelo tempo, se eu fizer o ΔS sobre o ΔT, o que eu vou conseguir, o que eu vou encontrar aqui?
Ué, eu vou conseguir encontrar a velocidade, tanto da A como da B. Então, eu tenho isso daqui. Como que eu calculo a velocidade da carreta B? Que está lá na frente, que é essa daqui, ó. Quantos metros ela está na frente? Ué, 25 metros. Então, ó, até começar a ultrapassagem aqui, ó, ela andou quanto? Ela andou essa parte, que foi de 25 até 100, tá? Então, quando começou a ultrapassagem, ela estava na posição de 100 metros. Então, de 25 até 100, quanto que foi o deslocamento dela? Ué, 100 menos 25, 75. Quanto tempo que ela demorou para, né, para começar essa ultrapassagem, para andar esses 75 metros? Ué, 4 segundos, Renan. Então, velocidade da carreta B é ΔS dividido pelo ΔT. Quanto que é meu ΔS? Posição que ela chegou, 100, menos a posição inicial, 25. 100 menos 25, tá? 75, dividido por 4. Eu tenho que a velocidade da carreta B é de 18,75 metros por segundo. Ah, Renan, eu tenho que fazer a mesma coisa para a carreta A? Sim, mas a carreta A ela estava atrás. Então, nesses 4 segundos aqui que nós estamos analisando, ela andou quanto? Ela foi do 0 até os 100 metros. Em quanto tempo aqui? 4 segundos, que é quando começou a ultrapassagem. Então, a mesma coisa. Velocidade da carreta A é igual a 100 dividido por 4. 100 dividido por 4, 25. Então, a velocidade com o gráfico, com esse gráfico do espaço pelo tempo, eu sei que essa ultrapassagem começou no instante de 4 segundos, tudo bem? Nesses 4 segundos, a carreta A, ela estava atrás, ela andou 100 metros em 4 segundos, mas a carreta B, que estava na frente, ela andou quanto? Um pouquinho menos, 75 metros. Em quanto tempo? Em 4 segundos também. Com isso, eu consigo encontrar a velocidade, tanto de uma quanto de outra. Segundo passo, escrever a equação de cada uma delas. Então, posição final da carreta B é igual à posição inicial da carreta B, mais a velocidade da carreta B vezes o tempo. Posição B da carreta B é igual. Lembra sempre, quantos centímetros, quantos metros a carreta B está na frente da carreta A? Ué, 25 metros. Então, a posição inicial dela não é 0 igual da carreta A. Vai ser 25. Então, vou colocar o 25 aqui. Mas, quanto que é a velocidade da carreta B que nós encontramos? 18,75 vezes o tempo t. Que eu não sei, é o tempo de encontro, é o tempo que eu vou descobrir. Carreta A, posição da carreta A, mais a velocidade da carreta A, vezes o tempo t. Bom, se a gente olhar no gráfico ali, qual que é a posição inicial da carreta A? Ela partiu da origem, do 0. Então, a posição inicial dela vai ser 0. Mas qual que é a velocidade inicial, a velocidade da carreta A, que é a mesma do começo até o final? 25 metros por segundo. Vezes o tempo t, que eu não sei. Eu sei um negócio, que em algum momento aqui, essas carretas, né, elas vão estar na mesma posição e vai acontecer um encontro, a ultrapassagem. E quando acontecer a ultrapassagem, elas vão ocupar a mesma posição. Então, eu sei que quando terminar essa ultrapassagem, a posição da carreta A vai ser igual à posição da carreta B. Acontece a ultrapassagem, vai estar nos mesmos pontinhos. SA, o que é meu SA? 25T. Ué, mas e o zero? Ué, mas 0 mais 25T é 25T. Tá aqui, ó. Opa, carreta B. E o do A? Do B vai ser 25 mais 18,75T. Então, eu vou igualar. Então, vai ficar 25 mais 18,75T, que é igual a 25T da outra. Só está um pouquinho, só está invertido, tá? O certo seria SB igual a SA, mas SA igual a SB é a mesma coisa. Beleza, pessoal? 18,75T é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Aí vai ficar 25 menos 18,75. Ué, 25 menos 18,75 vai dar 6,25T. O número com número, letrinha com letrinha. Sobrou 25 aqui. Esse número que está multiplicando t, eu quero que ele passe dividindo do outro lado. Então, 25 dividido por 6,25 vai dar 4 segundos. Ou seja, quanto tempo demorou para a carreta A ultrapassar a carreta B? Ué,
fazendo as continhas, eu sei que demorou um tempo de 4 segundos. Só que pensa assim, em que instante começou a ultrapassagem? Ué, a ultrapassagem começou quando elas estavam na mesma posição aqui, tá? Quando ela estava, né, à frente de uma com a traseira de outra, e ela terminou quando a traseira de outra estava na frente da outra, né? Então, nesse caso, ela começou em 4 segundos e demorou mais quantos segundos para finalizar essa ultrapassagem? Mais 4 segundos. 4 para começar, mais 4 para finalizar essa ultrapassagem, 4 mais 4, 8 segundos. Ou seja, ela finalizou essa ultrapassagem na posição aqui, ó, na posição de 8 segundos, tá bom? Foi aqui que elas finalizaram essa ultrapassagem aí, e com isso finalizamos o exercício 6 e finalizamos todos os exercícios dessa unidade da apostila. Beleza, pessoal? Professor, Oi, pode falar. deixa eu perguntar. Pode. Se eu tivesse pensado que, tipo, olhasse o gráfico e visse que no 4 segundos eles estão um do lado do outro e somado mais 4, que seria o tamanho do outro carrinho. Daí, tipo, dá na mesma. Tá certo pensar assim? Perfeito. É que muitas vezes ele, se fosse um exercício discursivo, você teria que mostrar por meio de cálculo, né? Mas que aí no caso a gente ia fazer dos dois jeitos, né? E era o que eu ia falar agora, que você respondeu perfeitamente. Se você analisasse o gráfico e você olhasse que a distância depois da ultrapassagem tem que ser de 25 metros, que é a diferença entre elas, né? Que quando ela fizesse a ultrapassagem e ia ocupar essa posição aqui, de 8 segundos, estaria certinho, perfeito. É que alguns exercícios são discursivos. Dá pra gente fazer Entendi. Mas perfeito, tá? Obrigada. Nada, imagina. Pessoal, tranquilo? De boa? De boa não, né? Eu sei que é meio complicadinho, mas a gente vai fazendo mais exercício e eu tenho certeza que vocês vão aprendendo cada vez mais. Pessoal, então com isso, nós finalizamos a aula de hoje, tá bom? Grande abraço. Qualquer dúvida que vocês precisarem, pode mandar mensagem, não fique com vergonha. E próxima aula a gente dá continuidade, vamos fazer mais exercício, praticar mais ali, tá bom? Abração, pessoal. Falou, professor. Abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Tchau.